Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Renan Salinas, founder e CEO aqui na Young Solutions, e hoje a gente está começando, nós estamos no quarto episódio da terceira temporada do Youngcast, e essa temporada tá fera, hein? A gente só está recebendo convidados aí com gabarito aqui da região. Estou muito feliz da gente estar nesse quarto episódio aqui, e hoje a gente tem o prazer de receber o Flávio Medeiros e o Alberto do grupo Maltês. Então sejam muito bem-vindos, obrigado pelo tempo de vocês. Opa, Isso aí. obrigado. Muito importante Nós é que vocês estarem aqui. agradecemos, Nós que Renan. agradecemos aí o convite e estamos felizes também. Legal. Maltês, grandes parceiros da Yankee. E o tema desse episódio a gente vai falar um pouco sobre a Maltês, o futuro da contabilidade. A gente estava até falando aqui antes de começar, né? Tudo acaba meio que convergindo para a gente falar de inovação, de negócios, independente da indústria, né? Então, mais uma vez, é um prazer tê-los aqui com a gente, tá? E eu queria começar com uma primeira pergunta para vocês com relação à trajetória da Maltês, né? Acho que não só de Bauru, mas é uma das principais empresas de contabilidade aqui da região. E vocês sempre conseguiram manter uma solidez muito interessante, né? Como que vocês sempre conseguiram... O que vocês acham que sempre vocês conseguiram manter essa solidez e também esse ar de inovação para o mercado que a Maltês se posiciona? Eu vou começar falando um pouquinho só do início, né? Na verdade, né, nós somos contadores, né? Eu vim para cá, né, em Bauru, em 86, para fazer a faculdade de contabilidade. Então, eu cheguei aqui, iniciei a faculdade aqui na Instituição Toledo de Ensino, 86, 91. E aí, então, eu trabalhava numa empresa aqui em Bauru, que foi vendida para um grupo de fora. E aí, em 2000, né, quando encerrou toda a transição, aí eu tinha que escolher, ou volto para o mercado de trabalho, mas eu queria dar aula. Aí eu fui fazer o mestrado, tal, fiquei 2 anos para dar aula. Depois eu dei aula durante 18 anos também. E aí nesse período é que eu comecei nas consultorias, sobrava tempo ali e tal, comecei com as consultorias. E aí nesse período, né, aí o Flávio também, conheci ele é sobrinho da minha esposa, né? Pelo vínculo familiar, aí, Legal. ó, Flávio, o que você vai fazer? Não vai e tal. Ele começou a fazer a faculdade de contabilidade, e aí ali naquele momento, né, Flávio, que a gente já começou a planejar a Maltês. Antes, inclusive, do Flávio começar a faculdade, né? Porque eu já estava envolvido nas minhas consultorias, tudo. Antes dele começar a faculdade, vocês já estavam falando... Isso, a gente já estava falando, né, Flávio, de montar uma estrutura. Por quê? Porque a gente estava na consultoria sou eu sozinho, né? Tinha bastante empresa, tudo, para dar uma alavancada. Aí eu falei, putz, eu ou vou ter que me associar a alguém e tal, ou vamos apostar no garoto, né? Era novo ainda, tudo, né? Pensando que ia fazer, ainda não tinha faculdade, terminando o colegial, né? Então, E aí que então a gente iniciou, né, o planejamento antes, inclusive, do Flávio começar a faculdade. E aí que começou. Né? Legal. Aí conta aí como é que foi a trajetória daí para frente com a Maltês, né? É que também o Alberto prestava consultoria na empresa, né? Que eu trabalhava, inclusive teve um pouco de história antes, mas é isso aí mesmo. E aí, você perguntou, né, Renan, que faz com que a gente mantenha a solidez, o crescimento. Eu acho que tem umas coisas assim que está dentro do nosso DNA, né? De ter um posicionamento sério, de fazer as coisas corretas, né? Então a gente tem até uma questão que parece simples, né? Mas às vezes fica difícil, assim. Na dúvida você faz o correto. Parece que é uma coisa, então assim, se você sempre partir para aquilo que você está fazendo correto, baseado em conformidade, em seriedade, ainda que tenha pego algum caminho, alguma decisão errada, mas você consegue defender porque você tem embasamento, porque aquilo era o correto. Então, isso que traz para nós aí, claro que um pouco também vamos dizer assim, Solidez mesmo. solidez e até assim, ambição como empreendedor. A gente são contadores, mas somos também empreendedores, né? Então a gente foi, graças a Deus, sendo abençoado aí também pelo trabalho, pela seriedade, né? E aí conseguimos essa solidez aqui. Legal. E tem uma palavra na área de vocês que ela é muito forte e que tem a ver com um pouco que você estava falando, que é conformidade, né? Eu lembro muito de você falar em algumas reuniões. Isso. X% está em conformidade e tal. Isso, exato. Vocês levam muito isso a sério, né? Nós levamos isso muito a sério, Renan, porque é um indicador para nós importante que, inclusive, dentro da nossa atividade, nós temos um princípio que é o princípio da continuidade. Então, a gente tem que prezar
para a continuidade das empresas que a gente presta serviço, para as entidades que nós prestamos serviço. E uma das maneiras em falar de continuidade é uma empresa que está em conformidade. Então, quanto mais conforme, quanto mais as empresas tiver com a sua conformidade fiscal, trabalhista, é uma empresa mais segura, mais sólida, é onde a gente consegue ajudar as empresas nas decisões estratégicas, porque você tem números, você tem indicadores, você consegue dar uma análise, uma visão geral para os empresários, os empreendedores. Então, assim, a gente gosta muito e a gente se sente confortável em trabalhar com empresas que têm maior conformidade. Uma coisa, Renan, que sempre a gente se lembra, já fizeram essa pergunta para mim assim, Alberto, nesse período todo, né? Quais foram as estratégias que vocês fizeram para crescer, para aumentar, né, Sim. aumentar o volume de negócio e tal? E eu, num primeiro momento, eu falei, olha, não sei. Mas você que daí não sabe, né? Você não sabe ou não quer falar, né? Eu falei, não, eu preciso pensar, porque eu também não sei por que nós aumentamos tanto as operações. Foi fruto de planejamento mesmo? Claro que a gente sempre planejou, né, as coisas. Mas uma coisa a gente sempre soube, dentro disso que o Flávio falou, da continuidade, uma coisa que fez a empresa nossa crescer, Renan, nesse período de 15 para 16 anos, é porque essa continuidade fez com que os nossos clientes crescessem demais. Claro, se os nossos clientes eles aumentam o volume, aumenta a filial, aumenta a operação, a gente vai junto também, né? Então, assim, só sem citar nomes e tal, mas, por exemplo, a gente tem cliente lá, um dos primeiros, de repente o cara faturava 600, 700 mil, hoje já chegou a bater 50 milhões de faturamento mês, Sim, né? mês. Então, são operações. Você diz, olha, mas você é contador daquela empresa? Não, sim, eu sou. Cara, como é que você planeja para ser o contador daquela operação? Não, você não planeja. Você A começou única junto coisa com que eu ele. sei é que há 15, 20 anos atrás ele faturava 600 mil e hoje fatura 50 milhões. E você está lá na operação. Então, dentro do que o Flávio falou, isso é continuidade, é conformidade, né? A gente fazendo a nossa parte, contribuindo para o crescimento da empresa e tal. Então, não sei se isso é estratégia, mas essa conformidade, essa transparência que a gente tem com o cliente faz com que a gente aumente muito as operações, né? Legal. Você viu nascer, cria uma relação de confiança Uma relação de e confiança. cresce junto, né? Sim, sim, sim. Tem vários, né? Tem vários. Você tem um exemplo, mas tem vários. Até pegar um dado, por exemplo, né? Até entrando ainda, mantendo nessa linha de raciocínio, acontece muito assim, às vezes as empresas começam, e quando ela começa a crescer um pouquinho, ela fala assim, aquele contador não serve mais para mim. Acontece muito, porque clientes que a gente recepciona lá, novos clientes, que acontece com você. Eu estou crescendo e chega uma hora que aquele contador, porque ele também não acompanhou o crescimento, ele também não tinha estratégia, ele continuou sendo aquele mesmo contador que estava lá atrás. Então a gente também, por entender, né, que a gente tinha que ter uma visão também como empreendedor, como empresário, começamos a entender que nós deveríamos fazer alguns movimentos diferentes e não ser só o escritório de contabilidade, e ser uma empresa de contabilidade. Legal. Onde você tem gerência, onde você tem estrutura, onde você tem RH, onde você tem financeiro, onde você, inclusive, trabalha mais na gestão da empresa, seja na gestão comercial, administrativa, financeira, estratégica, operacional, do que você, de fato, ser... Somos contadores, mas nós somos contadores que pouco faz contabilidade. Não sei se essa é uma das perguntas que você ia fazer, mas de verdade, esse talvez seja o grande desafio nosso, né? Nos manter atualizado e tal, para ser útil para a empresa também, porque a partir do momento que o teu cliente olha e fala, ó, diminui em conhecimento, em capacidade, né? Em inovação e tal, vai ser substituído, não é pela IA, né? Não, por você mesmo. Por né? você mesmo. Porque você não conseguiu estar atualizando. Isso. Isso aí, no nosso segmento, essa questão da atualização, né, Flávio? Ela faz parte do negócio. Ou você vai, ou você fica para trás. Não tem jeito. Não dá para, sabe, navegar no mesmo barco com um pouco esforço. Isso, né? exato. A verdade é essa. Isso é um pouco do que a gente estava falando antes de começar, né? Que eu acho muito interessante no Yancast, que a gente chama
empresas e empresários de diversos setores, né? Uhum. E eu vejo algumas similaridades, né, nas falas. Isso que você acabou de falar independe do mercado, né? A gente fala na área de TI, que está em constante evolução, agora com IA, e E também no mercado de vocês, você está falando exatamente a mesma coisa. Se você não se atualizar, tá o fora. mercado vai engolir. Não tem jeito, não tem como subsistir. E é isso aí, esse desafio, né? Então, de fato, a gente, inclusive da nossa empresa, nós não fazemos nem a contabilidade da nossa empresa, a gente tem pessoas que fazem, mas é o desafio de se manter atualizado, de se manter útil dentro das empresas, companhias. Tem um outro negócio que é da característica da nossa empresa, Renan, que ela tem atendimento personalizado e muito próximo. Então, a gente está sempre procurando, quando não nós, nossos colaboradores também, está sempre dentro das empresas, está sempre compartilhando com as empresas, entendendo as necessidades. Esse é um diferencial, uma estratégia nossa também. Então, nós não somos o contador que está à distância, nós somos o contador que está dentro das companhias. Na verdade, Renan, é assim, quando você fala assim, não, você é o contador, é o que você faz? Contabilidade, né? E é verdade, a gente, é nossa função, inclusive fazer contabilidade. Mas dentro disso que o Flávio está comentando, né? Uma das coisas talvez que, não que nos diferencia, porque tem profissionais também tão competentes quanto as nossas operações, fazendo as nossas operações, mas uma coisa que a gente gosta é de negócios, né, Flávio? Tanto eu quanto o Flávio, a gente gosta de negócio. O que é gostar de negócio? É pegar a operação, não é fazer contabilidade, é entender o que é que está acontecendo, da onde compra, da onde vende, tributação, né? E entender o negócio. Porque a partir do momento que você entende o negócio, você caminha junto para encontrar alternativas, soluções, para dar suas opiniões e tal. Então, você foi pago em algumas situações para fazer contabilidade? Não, para dar a sua opinião acerca daquela dúvida, né? Daquela tomada de decisão e tal. Então, eu acho que é isso que diferencia hoje o profissional da área, né? Às vezes você fala, nossa, um esforço tremendo para fazer isso. Mas isso perto da sua opinião acerca de uma situação ali vale mais Muito mais do que propriamente do que a contabilidade em si. Perfeito. É essa que né? Eu confesso que quando eu comecei a Yankee, eu tinha. Eu não via muita correlação com financeiro, contabilidade, com estratégia do negócio. Fala, tipo, uma coisa são números, outra coisa é a estratégia da empresa. Mas hoje eu vejo que tem tudo a ver. Porque que nem você estava falando. Se eu olhar para o financeiro e ver, de repente, que o meu preço de venda não está adequado, ou que o meu CAC está muito alto, ou que, enfim, minha alíquota lá não está adequada, que eu posso melhorar alguma coisa. Isso automaticamente vai inferir na estratégia da empresa, porque eu vou ter que mudar, de repente, mudar o meu tipo de produto, mudar a forma como eu vendo. Então é muito louco isso, né? Eu aprendi depois de um tempo. E a gente vê, assim, dá bastante orgulho para a gente, sempre se comenta, é quando a gente vê que as nossas opiniões, ou dentro da estratégia da empresa, aquilo que nós falamos, reflete lá no dia a dia. Por que que o cara, de repente, montou uma unidade em Minas Gerais, ou montou no Espírito Santo, ou até mesmo aqui dentro, por que que ele mudou de regime? E aí você depois, a gente tem esse hábito, né, da gente, durante pelo menos uns 2 ou 3 anos, fazer um comparativo no regime em que a empresa estava, para o regime que ela foi, quando foi importante para ela, quanto gerou de riqueza, quanto mudou de negócio, que inclusive ele aprendeu aquele tipo de tributação, entendeu, colocou no preço e a partir daí ele não criou uma limitação. Então a gente vê muitos, nós vemos em vários clientes, o cara vinha, pô, mas eu tô aqui no regime X, mas tá me custando muito caro e eu não consigo. Eu falo, cara, mas de repente, aí você faz análise, faz todos os estudos, mas seu regime, inclusive, ele tá errado. Vamos ajustar o seu regime aqui, adequa ele no regime que é mais correto para ele, e aí você vê que a empresa deslancha, porque aí ele não fica mais com aquela preocupação da limitação. Eu tenho que ficar aqui manipulando, ficar aqui fazendo as situações, e aí você vê a empresa deslanchando, porque o cara entendeu a matriz tributária, entendeu a regra do jogo, falou, é por aqui, agora eu só estou preocupado com o meu core business, o meu negócio. Agora isso aqui já está dentro. Isso é sensacional. Quanto custa para mim? Isso aqui tem um peso de X dentro do seu negócio. Entendeu a regra? Entendeu? Aí, amigo. Escalo. Uma das coisas também, Renan, assim, que eu vejo, né, Flávio, no dia a dia, o Flávio é um pouco mais novo do que eu, mas mesmo assim você está na área há quanto tempo já? 16 anos. Conta computador, 16 anos. 16 anos, né? Eu já estou há 30 e poucos anos, né?
Mas isso não conta muita coisa não, tá, Renan? Se o fato de estar com 35 ou 16, né? Isso não quer dizer muita coisa, não é porque eu tô com 35 eu tenho mais o conhecimento que o Flávio com Uhum. 16. Inclusive, né, nesse momento que nós estamos passando aqui, uma coisa que a gente comenta, é assim, né? Tudo que se aprendeu nesses 35, de repente, daqui a alguns anos eu vou colocar no latão de lixo, vamos começar tudo do zero, né? Então você que está começando e eu com 35, vamos partir da estaca zero aqui, né? Porque é tudo novo e tal, a princípio, né? Só que uma coisa, Renan, assim, que eu vi o Flávio falando aqui, que é importante a gente levar em consideração, em muitas situações, né, Flávio? Você está numa reunião ali, ou no dia a dia, é, estudando ali um problema e tal, porque a gente sempre chamado para os problemas, né? Isso, Um problema aqui, o que nós vamos fazer? E aí, Renan, assim, você sempre vai dar uma opinião. Puxa, mas quando você deu aquela opinião, às vezes você foi pego de surpresa ali, certo? Uhum. Não deu tempo de estudar, buscar informação, não deu nada. Você chegou na reunião, né? Muitas vezes aconteceu, o problema é esse, tal. O que é que você acha? E aí, quando diz o que é que você acha, você vai ter que buscar onde? No teu repertório, né? Uhum. Esse repertório que você vai buscar é o acúmulo do que você vivenciou nos anos, em todos esses anos como profissional, Uhum. né? Então, o que acaba acontecendo? Como a gente vive o dia Muita inteiro coisa. várias situações, você vai acumulando, né? Fala, é um aqui, um ali, você vai acumulando. Não sei se é isso que diz que é a experiência tal. Pô, você tem experiência tal. Porque, putz, o cara falou alguma coisa, falou, putz, já vi essa história lá do CARF que decidiu, não sei o quê. Você não foi estudar, você não foi buscar informação, mas está armazenado lá no HD, Na lá, HD, tá, senhor. lá. Então, Isso. ao longo do tempo, você vai acumulando tudo isso Uhum. aí, Ah, né, Flávio? com Por certeza. exemplo, agora a gente está aí, né, de frente com a reforma tributária e tal. Putz, tudo que está lá atrás, de fato não serve, legislação nova e tal. Sim, modelos novos. Mas essa experiência, essa bagagem que você traz, em algum momento, Ah, ela em vai servir, alguma com situação, certeza. ela vai te Vai servir, servir. entendeu? Uhum. Até como aprendizado de como que foi, como que você vivenciou, quais foram as estratégias. Então você traz para o caso concreto. E isso é importante, né, Flávio, Com certeza, no nosso trabalho, né? O cara fala assim, pô, o cara conhece. Não é que conhece, vivenciou, Vivenciou. entendeu? Uhum. Não é que conhece. Porque eu não fui nem buscar. Não, Eu não fui pesquisar, eu não tenho conhecimento para isso. Eu tenho vivência disso, entendeu? É isso que Legal. acontece muito, né? muito. É o dia, É o dia dia inteiro. todo. É o O dia dia todo. inteiro. É o dia Eu todo. lembrei daquela história, acho que eu vou distorcer um pouco, eu não lembro exatamente, Uhum. mas tinha uma máquina que estava dando problema e que tinha que apertar um parafuso. E aí por aí. chamaram um cara, ele mandou um orçamento de R$ 1.000. E aí acharam muito caro e falou, deixa eu pedir a descrição desse orçamento, né? Daí tava lá, apertar o parafuso, R$ 1. Saber qual parafuso apertar, R$ 999. É isso aí. Então tem um pouco exatamente isso. disso. Tem muito disso, né? Justamente, né? A ilustração que se trouxe é justamente isso aí. O cara tá lá e você se apresenta, e você é posto frente ao problema e você vai saber a indicação, você vai entender, fazer uma analogia com outros segmentos, com aquilo que você viveu. Uhum. Isso é a experiência, né? Quando o Roberto falou, não sei se é experiência, com certeza é. E é uma outra situação, como a gente trabalha com multis clientes, multis regime, multis segmentos, e aí então você vai também, você é demandado da indústria de aço, do supermercado, da empresa de serviço, da importação, condomínio agrícola, cara, e aí construtora, vai tudo. o universo, a gente mapeou lá mais recentemente, até por conta da reforma, a gente tem lá os 13 segmentos mais estrutural 13? 13 segmentos. Aí você tem lá hoje 40 softwares dos clientes nossos que estão lá trabalhando. Então tem muitos que são RPs que geram todo, mas muitos softwares também que a gente acaba trazendo para depois para fazer o ferramenta dentro da nossa atividade, mas que a gente também tem influência lá dentro. Então, sim, essa multi-atendimento, multi-negócio, multiplataforma faz com que a gente também consiga ter essas novas experiências e acumular conhecimento e conseguir, de certa forma, orientar os nossos clientes também. Legal. E se vocês tivessem a oportunidade de... Imagina quando você vai mandar um áudio para alguém no WhatsApp e vocês tivessem o Flávio e o Alberto lá adicionado na lista de vocês,
e vocês pudessem mandar um áudio para vocês há 10 anos atrás com relação do que vocês acertaram, com relação à tomada de decisão, o que vocês falariam pro Flávio e pro Alberto lá atrás? Lá atrás, eu voltar hoje, eu tivesse que falar num comportamento meu de 10 anos atrás, cara, é difícil, mas vamos pensar o seguinte, eu acho que Dorme mais cedo. talvez colocar menos potência nos problemas que se apresentavam na época. Então, talvez lá atrás, os problemas que chegam hoje, talvez ele seja maior ou seja similar aos problemas que chegavam lá atrás. Mas lá atrás o problema parecia muito maior. Então lá atrás um problema talvez assim, ele virava, era uma energia muito grande em determinado problema, era um depósito de energia ali, hotel de preocupação. Então hoje, de repente, os problemas que se apresenta talvez seja maior, ou também talvez do mesmo tamanho que lá atrás, mas hoje ele é tratado de maneira diferente. Então lá atrás é uma das coisas que era muito lá atrás, Alberto, assim, talvez... Eu tava pensando aqui nessa pergunta e eu vou responder exatamente o que eu não combinamos, nem sabia o que vocês iam falar tal. Não sei se seria 10 anos, ou 30 anos, 20 anos, mas se eu tivesse que dar uma recomendação lá atrás. Na verdade, Renan, assim, eu e o Flávio, gente. Você tinha quantos anos quando eu te conheci? 14? Não, você comecei um pouco antes, mas quando a gente começou a ter relação profissional, foi uns 14 que... Mas quando eu conheci, você tinha 10 anos. Já 11 anos, 10 anos. Menininho, shortinho ali. Isso aí. Jogando bola. Isso aí não vai dar nada. Não vai dar nada. Não, mas sabia que ia dar. E, assim, a gente já tentou outras coisas, já quebramos, já, né? E então, no decorrer da vida, né, assim, principalmente no mundo empresarial e tal, né, você falou dos problemas e tal, tem momentos, né, Flávio, você fala, putz, não vai dar. Eu acho que com todo empresário, né? Tem momento que acontece algumas situações, você fala, putz, cara, não vai dar. E aí, aquele problema, né? Você olha para ele e fala, cara, acho que vamos ter que desistir, vamos ter que parar, não é por esse caminho, tal. Então, se eu tivesse que voltar, eu falaria exatamente isso que você falou. Mas olha, o monstro ele é grande, mas ele vai dar pra gente ultrapassar, vai dar para fazer a travessia. E não sofre tanto, né? Porque às vezes a gente se depara com algum problema, Renan, que você maximiza aquele problema. E às vezes não é tanto assim. Dá para fazer a travessia de forma mais leve. Então, isso acaba. Você tem um monte de gente tomando o remédio e tal. Às vezes Arroz que eu diga. às vezes o problema não é tão grande, né? Então, se a gente voltar lá atrás, talvez eu diria isso. Falou, ó, aguenta firme, calma, entendeu? Usa a inteligência, a sua capacidade e tal, que isso aí você vai ver que não é tão grande quanto você está imaginando que seja. Talvez seria isso. Então, eu estou falando pro Alberto, pro Flávio lá atrás, mas talvez eu estou falando pro Alberto e pro Flávio de hoje também. Que serve né? para hoje também. Serve para hoje, está atual, né? Eu acho que não só para nós, mas para muita gente que está passando por alguns momentos tal, pensando em desistir, chutar o balde, sabe? Calma, o problema não é. Para tudo dá para resolver. Dá para resolver isso aí. Pra tudo Eu acho que eu também falaria isso pro Renan de 10 anos atrás. Apesar de ser faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, mas eu acho que eu falaria também. Tá. Mas é o que vocês falaram, né? É a questão de escolher o problema, mas também tem a somatória do que você falou, né? Hoje eu sou a soma de tudo que eu vivi e tem alguns problemas que eu passei que eu achava que eu não deveria ter passado, só que também se eu não tivesse passado eu não seria, Teria você hoje. não teria essa consciência. Então, Sim, com certeza. chamar a Rose no próximo. Faltou ela, vou mandar isso pra ela que falou, o trabalho tá dando certo, né? Mas Ela vai ser a entrevistadora e o entrevistado. Ela vai estar orgulhosa nesse momento. É verdade. Mas é isso, né? Mas acho que é por aí. Legal. E toda jornada de gestão envolve alguns dilemas, né? Qual foi o momento que vocês se viram diante de uma decisão que poderia mudar o rumo da empresa? Eu faço essa pergunta já sabendo de uma das respostas, que eu achei que vocês fizeram um movimento, que vocês me contaram uma vez, que eu falei, cara, eu já admirava vocês. Depois que vocês falaram que fizeram aquilo, eu falei, tem que ter culhão, hein, pra fazer o que vocês fizeram e tal. Isso. E qual foi
Foi isso mesmo? Ou teve algum outro? Eu vou deixar o Flávio responder essa. Eu vou falar dessa virada antes disso. Aí já vou falar de mim. O Flávio vai comentar isso que você está perguntando, mas eu vou falar dessa virada de chave antes, né? Quando eu estava na consultoria, Renan, seu consultor, você tinha uma remuneração, né? Só que você não tinha uma coisa que você não podia fazer, que era aumentar o limite de tempo. Se você não consegue aumentar o limite de tempo para trabalhar, você também No não. limite. Cheguei no limite, você não consegue atender mais clientes e tal, Uhum. né? Então, eu poderia ter ficado ali na consultoria, dando as minhas aulas e tal, e a vida que E ia segue, né? viver. E por incrível que pareça, mas tem que ser esperto. Eu falei, olha, então eu preciso maximizar o meu tempo. O que é maximizar meu tempo? Vamos no lado financeiro. Vou ficar com os clientes que me remuneram mais. Os clientes que remuneram menos, vou substituindo, não é isso? Ou renegociar. Ou vou, né? Porque se Uhum. eu tenho uma limitação do tempo, vamos rentabilizar isso aí, Não dá. né? Que é o que todo mundo faria. E aí eu falei, vou começar por esse daqui. Quando eu fui para um cliente, inclusive ele é amigo pessoal meu, sabe? Quando eu falei, eu vou começar por aqui, eu vou encerrar o contrato aqui porque eu tenho uma demanda maior. Ele falou, não, Alberto, eu entendi tudo, que você está sem tempo, tal, tal, não tem problema nenhum, tal. Eu entendi tudo que você falou. Mas antes de você ir, eu só quero que você me responda uma coisa. Eu falei, pois não. Ele disse, você só me fala por que que você escolheu a minha empresa para fazer esse movimento. Você está encerrando um contrato comigo para, né? Uhum. Você só me responde isso, só para mim poder avaliar. Eu olhei, só pro teto, e tal. Eu não tinha resposta. Por quê? Era só questão financeira? Por que que eu estou escolhendo a empresa dele? Eu não poderia falar que era questão financeira porque ele ia dizer, ué, mas você nem pediu para renegociar, certo? Entendi. Então eu não sabia responder. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos manter o contrato que eu preciso pensar. Tem alguma coisa aí que ainda não. Então, essa pessoa, inclusive ele é meu amigo, eu acho que. Aí eu fui pensar, né? Então, esse problema que eu tive ali me fez repensar e talvez ali foi a virada de chave. Ora, se eu vou ter essa dificuldade, eu não consegui responder para ele, pode ser que eu não consiga responder para os demais também, certo? Uhum. Pode ser que eu não consiga responder para os Se os demais. critérios não estiverem bem Só estabelecidos. tem uma forma de aumentar o meu tempo, que é formar equipe, que não tem outra forma. Então, Flávio, o que que você vai fazer da vida? Eu espero 4 anos aqui, vamos tal, porque aí com uma equipe aí você tem mais tempo, aí você pode aumentar, passa os seus conhecimentos ali e vamos aumentar a quantidade de clientes para rentabilizar, né? Para ter a rentabilidade que você quer. Então, talvez, para mim, né, o ponto-chave ali dessa virada tal foi nesse momento. Então, eu nunca falei isso para ele, mas eu acho que qualquer hora eu vou Tem que falar para ele que agradecer ele. vou agradecer ele, entendeu? Legal. Dizer ele que me deu o Te fez start pensar. de pensar, tá? Legal. Agora pode. Aí, quanto à empresa, né, e a, você colocou esse momento que eu estava conversando, o Renan, outra vez, foi o seguinte: olha só, decisões, ela. E aí que se torna as pessoas umas diferentes das outras, né? Então, aqueles que têm coragem, que têm muitas vezes para tomar essas decisões difíceis, né? Então, às vezes tem decisões difíceis e a gente opta de não tomá-las ou de tomar ou criar outras alternativas. E aí, no caso, na época, a gente estava precisando, olha só, o nosso dilema. Nós precisávamos mais faturamento, nós precisávamos crescer mais a empresa, mas naquele momento nós decidimos reduzir. Olha que negócio, mas você está indo na contramão muitas vezes, tanto que foi uma decisão difícil na época. Nós estava com filiais fora, nós tinha proposta de aumentar mais filiais para fora, Mais duas. mais duas, o Alberto correndo para cima e para baixo, que nem louco, buscando estrutura. A gente, pô, passamos um dia, eu veio o dia inteiro lá em Rio Preto, fomos para o Ceasa e tal, porque nós estávamos naquele momento de crescimento Uhum. e com a possibilidade e tal. 4 filiais, queria abrir mais 3, entendeu? Era um negócio que ele Nossa. tava. E aí chegou um determinado momento que a gente olhou, falou, conversando, tal, vendo as dificuldades, entendendo. E aí chegamos que era melhor reduzir. Ué, mas como se nós precisamos aumentar, né? Como é que vocês reduzem? E aí nós chegamos à conclusão
que era melhor a gente desfazer dessas filiais, concentrar esforços em Aonde tinha que onde tinha que concentrar. concentrar. Então a gente fez aqui, repassamos para parceiros nossos, fizemos uma desvinculação, onde a gente gastou uma bala para entrar em Lençóis. Cara, gastamos ali por baixo ali algo de 650 mil reais para entrar dentro da cidade de Lençóis, onde a gente adquirimos 2 carteiras de escritório, montamos estrutura. E depois nós chegamos num parceiro e falou, parceiro, Tó. Tó pra você. Tá aqui. Putz, cara, eu acho incrível essa história. E aí e a partir daquele momento foram algumas decisões, os parceiros a gente continua tendo bons relacionamentos, tudo. E para nós ali foi uma decisão importante, cara. Ali a gente regredimos e hoje, graças a Deus, por todas as decisões que nós tomamos, por aquilo que nós decidimos entender como que era o certo para nós, hoje a gente está muito melhor, com muito mais solidez, com muito mais estrutura, maiores inclusive do que nós éramos naquela época. Então, a coisa para nós foi uma decisão difícil e às vezes a gente tem que tomar essas remédios amargos, decisões difíceis, mas foi uma das viradas de chave para nós ali, com certeza, foi essa decisão que não era fácil de tomar, inclusive é na contramão que nós precisávamos, inclusive, naquele momento nós precisava de mais recurso, e aí você fala assim, eu vou cortar o recurso, e é um negócio louco. Nossa, eu acho um baita exemplo de gestão essa história, eu Eu sempre não falei sei, pra vocês. eu não sei se você sabia, Renan, ali naquele momento também, né? Porque a gente só focou, né, durante um período ali, né, Flávio, assim, precisamos crescer, né? E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o crescimento, né? E às vezes, né, vamos crescer e tal, aí você vai traçando, às vezes, se aquele momento é de crescimento, você olha pouco para outros indicadores, né? Isso. E é crescimento. Então, para crescer, mesma coisa, para crescer, o que eu preciso fazer? Então, o que a gente fez, além das filiais, né? Bom, você tem as filiais, eu tenho como se eu tivesse a loja lá, vamos colocar coisa para vender lá. Então, a gente começou a ter outros negócios, né? Também. Outros negócios. Pra você ter uma ideia, vamos ter a corretora de seguro. Software. A gente tinha empresa de software com parceria white do- label white lá label. tal. A gente tinha cliente de software. Eu falei, mas se eu tenho limitação para aumentar na contabilidade, eu vou criar outros negócios que eu crio relacionamento e a gente tinha Não, vendia benefícios, cartão vendia. benefício e vai com tudo, né? Só Esse que eu não sabia. sim. Só que o que acaba acontecendo, né, Uma gente? parede cheia de coisa, tecnologia, Tecnologia. benefício. Só que nessa daí, Renan, o que acaba acontecendo? Você perde um pouquinho do teu foco, né? Não sei se você entende o que eu falo. Então, por exemplo, hoje a gente tem um negócio só. Nós somos contadores, certo, Flávio? Certo. Então a gente tem uma coisa só para se preocupar, que é com a nossa conta, que não é pouco, né? Que não é pouco, Não é é pouco. uma coisa que não é para... Você imagina, na altura do campeonato, a gente está querendo entender do mercado de seguros, de cartão de benefício, de traçar estratégia de venda do software. Você sai do foco, né? Hã? Você sai do foco, Sai do você foco, você se perde, né? você se perdeu. Ou talvez faltou ali gestão também para a gente conduzir mais negócios. Mas a grande verdade é que a profissão de contador, o Renan, ela é um pouco personalíssima ainda, sabe, Renan? Eu posso até ter alguém ali e tal, mas quem é o meu contador? Ele vai querer ver a cara do Flávio ou a minha cara, né? Ainda tem esse apelo. Ainda ele é personalíssimo, entendeu? Uhum. Então é como médico, né? Se você vai num cardiologista que vai operar o seu coração, pode até ser que a equipe dele venha tal, mas você vai estar confiando nele. É esse o mérito, né, Fábio? Então tem muito disso ainda. Então aí a gente entendeu que essa variedade de negócios tal, ele mais atrapalhou do que ajudou. Ajudou a crescer, né, Flávio? Sim. Foi bom, também não podemos reclamar, não. Ajudou a alavancar tudo. Mas como negócio, acho que nós perdemos, né? Perdemos tempo, entendeu? Uhum. Legal. Aí, de uma vez, até uma história, a gente tava indo almoçar no domingo, lá chegamos lá e tava o cliente ligando que não conseguia emitir a nota, o certificado tinha vencido. Aí você não tem domínio daquele negócio. Você imagine. Você quer resolver? Aí o cara liga, porque é você que é o dono do negócio. Cara, mas eu não tenho, vou tentar ligar pro terceiro, aí o terceiro de lá tem essa dificuldade. Cara, então a gente fez
movimento de regredir, diminuir, enxugar a máquina Uhum. e dar um passo para trás para dar vários para frente. É o que nós fizemos aqui. Mas acho que os números foram muito importantes, né? É. E a frieza de você olhar como empresário, que apesar de pode ter, eu vejo muitos empresários assim tendo apego emocional a algumas coisas mesmo vendo os números, que a gente fala que os números não mentem, Não né? mentem, né? Eu acho que foi muito importante vocês também olharem racionalmente para isso, né? Sim, com certeza. E ao longo do tempo, né, Renan, a gente tem que entender que o mercado, né, os clientes, eles sinalizam algumas coisas. Por isso que a gente tem que ouvir os clientes, né? Pelo amor de Deus, não vai. Tem um cliente. Ó, pra você ter, a gente tinha um software, né? E tinha um estabelecimento lá na Castelo, lá tal. Pô, nós somos contadores, né? O cara tinha um bar lá, tal. E acho que tinha vendido o sistema lá. E o cara também, o cara não sabe mexer no software. Eu não sei o que que aconteceu, o que travou lá, tal. Rapaz do céu, ele ligou lá no escritório, mas falou um monte lá, falou que a gente não prestava. Puta, ele me. Olha, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu acho que eu preciso ir lá, porque ele fez com que eu desativasse todos os meus negócios. Eu falei, pô, O culpado foi você. eu sou contador de uma empresa que fatura 500 milhões por mês. Agora o cara tem um bar lá na Castelo. Ele falou que eu não presto, cara. Pô, você não presta. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Precisamos sair fora urgente dessas coisas. Porque tudo virou Grupo Maltese, entendeu? Sim. É o nome, ué. Tudo bem, você é o contador lá, né? Lá fazendo planejamento, recuperação e não sei o O que. software era Maltese. Mas no também. fim do dia, Hã? Maltese. no fim do dia era o No nome de fim do vocês. dia é o nosso nome, cara. O cara tá lá eu não sabia nem quem é, porque eu também tinha vendedor que ia lá instalar. Acho que travou. O cara acabou com sua. Não, mas travou não é o sistema. Travou por causa que a máquina dele também é cheia de vírus. Não, às vezes cheio de vírus, não tem antivírus. Trava lá o negócio, é o meu software que não presta. Entendeu? Tem que tomar um pouco cuidado com isso, né? Pô, aí o seu nome vai pra lata do lixo, né? Então então são aprendizados que a gente teve, né, tem. Flávio? Eu A tenho. gente aprende, né, com o Aprende. mercado, né? Com os clientes. Com os clientes, principalmente. Tem alguns exemplos, vou dar mais um. Aí tem o outro que falou assim: pô, outro dia eu fui no açougue, aí tava lá, falou: o seu contador é o mesmo do meu. Então, aí o cara olhou. Mas quem que é? Aí esse cliente se sentiu, tipo, menor, né? Falou: pô, tem uma indústria aqui que fatura tantos milhões, e o cara do açougue, Nossa. o cara se sentiu, pô, agora você foi pro varejo. Então, o outro eu tava numa indústria, e fui lá pra fazer uma reunião. E tô ali na recepção. Beleza, aguardando na recepção. E aí o cara chegou, né, e entrou na recepção também, dava manutenção na parte elétrica lá, ele ia dar alguma manutenção na empresa. Aí ele chegou, olhou, falou: você é da Maltese? Eu falei: sou da Maltese e tal. Rapaz do céu, o cara só não xingou de santo. E pau. Aí comecei a anotar. Fiquei ali, anotei, peguei o nome dele, eu sou o Sérgio, não sei o que, beleza, inclusive, vou falar com o pessoal lá, que o senhor tá com um problema, tal, né? E o cara super insatisfeito, beleza. Aí entrei na indústria, fiz uma reunião super produtiva, de indicadores, estratégia. Pô, pensa um negócio Top. maravilhoso. Aí eu vim de Pederneiras pensando, né, cara? Falei: cara do céu, que negócio mais estranho. A indústria, você sai de lá, tá legal, tá perto vermelho, tomando café. Aí entra o cara que é desse tamanho Te e regaçando. regaçando e tal. E aí tem mais um dado que eu falei: nossa, esse é pior ainda. Por quê? Nem o cara me conhecia e nem eu conhecia o cara. Então, assim, eu não conheço o meu cliente não me conhece. E aí Tá todo mundo satisfeito. tá todo mundo insatisfeito. Cara, nós precisamos. Então foi juntando esses. Só faltou dar prejuízo isso aí, né? Não, Pra com completar certeza. o bolo. Pra E completar o bolo. e aí, Renan, que o Flávio tá falando, volta lá naquela primeira pergunta que você fez, da questão da conformidade. Então, não é que a gente tem algumas operações que a gente não quer. A gente gostaria de ter todas as operações, mas hoje a gente tem lá, quantas ferramentas lá? Deve ter uns 20, 30 ferramentas lá, certo? Porque a gente quer conformidade. Mais de 40, né? Hoje eu não sei nem quantas ferramentas. Agora veja só, Renan, dependendo do cliente que você vai atender,
não adianta você ir com 40 ferramentas lá para dar conformidade na empresa dele, porque ele não sabe nem o que é que está acontecendo. Então você não vai conseguir fazer isso aí na empresa dele, tá certo? Você está querendo o melhor para a empresa dele, mas ele também não vai colaborar, certo? Uhum. E aí, como ele também não entende, o que ele vai falar? É. Que a culpa Que é não funciona. sua, que não funciona tal. Então, para não haver. Então, eu gosto. Cliente é sempre bem-vindo, mas se eu às vezes não consigo atendê-lo, porque a conformidade que eu quero estabelecer lá na nossa relação, eu não vou conseguir. Não é que eu não quero o cliente, nós não vamos conseguir, Não vai Uhum. conseguir. entendeu? Então foi essa a virada, né? Isso, Que a pode. gente entendeu, falou, não, a gente consegue atender esse tipo de cliente. Legal, Porque aí eu vou zelar pela conformidade da empresa dele. legal. Essas aqui eu não consigo. Às vezes alguém vai conseguir, porque também vai adotar outras formas de gerenciar que não exige tanto e aí vai dar menos desgaste, entendeu? É esse Show. que é o ponto, Que é o né, ponto, Flávio? Entendeu? justamente. Isso aí, meu. Quem será que é o fornecedor de software do cara lá da Castelo hoje em dia? Nem Boa sei. sorte pra ele. Não, sei que o bar funciona, que eu já passei lá, ele tá lá, e deu certo, tá vendo? Ele continua, nós continuamos aqui e tá tudo certo. Então, é Só importante isso, né? Cara, e ele dentro do jeito dele, nós, É. nossa, eu não sei nem se ele tem software hoje mais, mas E ele tá lá. cada um que siga a sua vida, né? Entendeu? Justamente. Então tem espaço pra todo mundo, É. né? Dá pra tirar muita coisa daí. Dá. Muito legal. Sim, sim. Com A gente tem certeza. um quadro aqui que a gente chama Quero Meu Tempo de Volta. Boa. Quero o meu tempo de Quero volta. meu tempo de volta. De volta. E falando em inovação, assim, imagina que se vocês pudessem escolher uma atividade, seja na empresa ou seja na vida pessoal, que geraria uma maior qualidade de vida para vocês. Vamos supor assim, se eu pudesse, se a inteligência artificial pudesse automatizar, responder todos os meus e-mails automaticamente por dia, tô só dando um exemplo para vocês, tá? Eu aumentaria minha qualidade de vida. Existe alguma coisa, seja na PF ou na PJ de vocês, que vocês acham que a inteligência ou a tecnologia automatizando geraria uma maior qualidade de vida para vocês? O, Vai, não. Renan, eu entendi. Eu vou fazer até uma crítica pessoal que eu fiz para mim esses dias. Talvez até tenha alguma solução, tá? É, mas eu eu acho que vai mais uma decisão. Por exemplo, esses dias eu cheguei lá no escritório e a primeira coisa que a gente faz é responder os e-mails, né? É isso. Entra lá no Outlook, Uhum. primeiro vê as agendas e tal e vai responder os e-mails. Eu tinha uma reunião, acho que era 8h30, 9h, aí a Amanda ligou lá, o cliente cancelou porque aconteceu não sei o que e tal, cancelou a reunião, acho que era 9h e tal. E eu entrei, né, no valor econômico. Eu peguei, eu tava com tempo, né? Que eu tinha reservado Tinha o tempo cancelado? para fazer a reunião às 9h. Eu comecei. Falei, pô, tem um monte de coisa aqui que eu sempre olho ali em política, tecnologia, tributos ali e tal, mas tem muitas coisas ali que eu não. Falei, eu tô com tempo, e a hora que eu fui ver, eu comecei a olhar, né? Só para mim me atualizar ali no valor econômico, Renan, a hora que eu fui ver já era 11h30. Já era 11h30. Tem muita coisa importante lá. Mas tem coisa também que não. Como é que eu falo para você? Descartável. É que é descartável isso, porque eu não fui nas outras páginas lá de nada, só no valor econômico, né? Uhum. Então, o que eu vejo assim, que a gente tem que criar algum mecanismo, porque as informações hoje são muitas. É muita informação. Se a gente voltar a 20, 30 anos ali, por exemplo, quando eu vim para Bauru fazer a faculdade, Renan, 1986, para você ter uma ideia, não existia internet, certo? Uhum. Então, para mim me atualizar, só existia o caderninho da IOB ali, tal, Sim. impresso ali, só existia ele. Então, a hora que você já deu uma lida ali, ia esperar 15 dias depois para vir um outro caderninho. Não existia internet, só tinha ele, Uhum. né? Hoje, Renan, você entra, você tem um universo. Então, o que eu vejo, sim, é que a gente tem que dar uma policiada nesse meio para não perder tempo com coisa que, às vezes, não que não seja importante, tudo que é, né, de informação, ele é importante, né? Mas, às vezes, a gente
perde nesse meio. E aí, de repente, você já não sabe nem o que é importante e o que não é importante, né? Então, será que tudo aquilo que eu li, que eu fui atrás hoje, era Realmente, importante? falei. Você pode, de repente, você vai chegar à conclusão que 50% não é importante, né? Então, talvez eu estou dizendo assim, seria uma crítica para mim mesmo, Legal. entendeu? Se eu tivesse que dar uma pensada, pensada nisso que você está depurada. comentando, né? E você, Então, Flávio? Eu penso o seguinte, assim, eu tenho uma dificuldade e eu estou tentando, de alguma forma, com as IAs, suprir um pouco dessa minha necessidade. Eu tenho muita... A formação minha, ela veio de uma formação meio básica de ensino público, aí depois ele já veio no forçado no final do tempo, que já foi no supletivo, e então, imagina o nível Aí onde eu fui ter um pouquinho mais de qualidade foi quando fui fazer faculdade, aí eu me dediquei um pouco mais e tal, porque, de fato, ali eu enxerguei que era uma virada e tal. Mas aí, o que eu quero dizer? Com isso, se eu não tenho muito hábito de estudar, não tinha muito hábito de leitura e, principalmente, escrever. Pensa uma dificuldade que eu tenho é escrever. Escrever. Então eu sempre consegui montar tal, e sempre antes um pouco da inteligência, ou até mesmo antes, por exemplo, de a gente contratar os advogados, eu sempre montava as planilhas, via tudo e sempre ia lá, falava com o Robertão, ó, precisa fazer um laudo, precisa fazer um parecer, Faz aqui você. as planilhas, tá Faz aqui as você. coisas. E escreve aí. escreve aí e eu sempre gostei do jeito que ele escreve, sempre elogiei, porque fica claro tal. Eu sempre é maravilhoso. Então, e eu admiro quem consegue ler, consegue escrever e tal. E essa era uma limitação, né? E então, hoje, né, acaba pedindo, porque eu precisei fazer isso, hoje tem as inteligência artificial que me auxilia também, então Uhum. eu acabo hoje, quando eu acabo montando um negócio lá, eu falo, porra, ficou bonita, então... Uhum. Aí onde que eu quero chegar com isso? Porque eu tenho um problema, eu preciso utilizar um agente, alguma coisa, que, por exemplo, onde eu perco um tempo olhando no trabalho, é abordar assuntos que já foi tratado. Então, por exemplo, hoje, por exemplo, só de manhã eu mandei lá 3 mensagens lá no grupo pro pessoal, porque para cobrar de uma situação que eu já tinha cobrado. Porra, fazer reunião da reunião, para mim, é a morte. Mas às vezes, se você tem um assunto que não ficou ali ou documentado, ou de alguma forma, aí você tem que voltar de novo naquele assunto, cara, é o tempo que você perdeu, entendeu? Ou você tem que cobrar. Uma coisa que eu sempre falo, cara, eu não sou seu secretário, e se secretário seu é complicado, eu ter que cobrar você por conta disso, então, eu acho que isso é um tempo perdido, porque a gente já abordou o assunto, a gente já tratou aquela situação, eu ter que voltar de novo naquilo lá é um tempo perdido. Então, eu preciso criar alguma forma, algum mecanismo que eu estou deixando escapar com esse hábito de escrever, criar as rotinas ali, disparar e ficar aguardando. E também não posso ficar guardando muito, então precisava de alguém que cobrasse. Então, assim, eu acho que eu estou perdendo tempo aí. E, então, voltar em alguns assuntos que já foram debatidos é uma perda de tempo. Eu falo muito isso pra minha equipe, cara, quando eu pedir, anota, porque eu não quero ter que repetir. E não é porque eu não quero pedir 2 vezes, mas é porque você falou, é um tempo perdido, né? É um tempo perdido. Cara, fazer reunião da reunião é punk, velho. Eu fico... Mas acontece, né, Alberto? Muito. Pô, toda hora, cara, você tem que... Pô, mas já não abordei esse assunto, já não foi... E aí... Muito. E aí você tem... porque as nossas atividades são muitas, né? Inúmeras, como a dos outros também. Só que aí você tem que voltar toda hora naquele negócio, cara. Então eu preciso, de alguma forma, criar alguma situação aí que auxilie outros também, que imagino que seja problemas de outros também, né, Humbertão? Porque imagina quantas vezes a gente volta no mesmo tema, tipo, que já foi debatido, cara. Entendeu? Com o cliente e tal. Então, é uma coisa que eu preciso dar uma voltada. Legal. Muito bem, Bom, obrigado. acho que é isso. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de novo que vocês vieram. A admiração, vocês sabem que é muito grande. Opa, Fiquei feliz de ter ido lá no Café com o Maltese também, foi bem produtivo. Opa. E agora de ter a oportunidade de recebê-los aqui então muito obrigado. Legal, Renan. Obrigado, eu agradeço aí. Estou muito feliz também por estar aqui com você, estar aqui mais uma vez com o Alberto aqui. Então, mais uma vez, obrigado. Eu também quero agradecer em nome da Maltese, Renan, o convite, né? E é sempre bom, né? Sempre um prazer estar perto de pessoas, né? Inspiradoras, inteligentes, pessoas que querem realizar, né? E você é uma delas, né? Então, para nós é um imenso prazer estar aqui. Obrigado. Para mim também. Pessoal, então obrigado. Esse foi mais um episódio muito especial aqui do IanCast. E até a próxima, ainda nessa temporada. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tá.